Você sabia que o Corinthians mandou 2 dirigentes para a Itália? Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica o motivo da viagem. Fala também sobre o São Paulo. Há algum interesse no lateral esquerdo brasileiro que atua nos Emirados Árabes Unidos? Falam ainda sobre o Palmeiras, com um volante que já esteve nos planos do Abel Ferreira livre no mercado. Para completar a história de que Vitor Pereira pode ir para a Inglaterra, te conto as últimas do Atlético Mineiro, muitas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal que tem a missão de deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Também não esqueça, se curtiu o vídeo, de deixar like, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de GoCase, a empresa que produz as capas de telefone mais legais para o seu celular, todas ligadas a times de futebol. Tô mostrando para vocês a capa do Palmeiras, uma capa personalizada, toda estilosa. Abri o site da GoCase para mostrar para vocês capinhas da seleção brasileira e de todos os candidatos aos principais títulos dos torneios na temporada de 2023. Dá para você colocar o seu nome e escolher o formato do uniforme, com escudo, entre outras opções. Isso sem contar que todos os produtos da GoCase são licenciados e oficiais, ou seja, se você comprar, parte da grana é revertida para o seu time do coração. Para completar, preciso te falar que ele tem mais de 100 modelos diferentes, para iPhone, Samsung, Motorola e Xiaomi, capinhas todas com garantia. Para completar, preciso te contar sobre a promoção. Comprando 2, você leva 4. Para participar é super simples, só pegar e apontar seu telefone celular para o QR Code que eu estou mostrando na tela ou pegando o link que está na descrição desse vídeo. Esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a todas essas vantagens. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Grêmio, que proibiu seus atletas de usarem chuteira rosa. O motivo? De acordo com os dirigentes do Grêmio, essa chuteira rosa fica parecida ao vermelho, a cor do rival, o Internacional. Bora falar que o Flamengo acertou a contratação de um ponta-direita chamado Gustavo Krug. Tem 17 anos de idade, chega para o time sub-20 e pertencia ao Azures, do Paraná. Bora contar também que o Cruzeiro recusou uma primeira proposta do Chicago Fire, dos Estados Unidos, pelo lateral Kaique. Jogador bem avaliado, com enorme potencial. O Cruzeiro entende que a proposta de US$ 1,5 milhão ou 7.800.000 reais é muito baixa. Essa oferta seria por 90% dos direitos. Quero contar ainda que o América garante não ter recebido uma oferta da Alemanha de 6 milhões de euros pelo lateral direito Arthur. O clube já foi avisado sobre a intenção da proposta, mas ainda aguarda o papel preto no branco. Para completar, Rafinha, atacante do Barcelona, marcou um gol e uma assistência no empate em 2-2 do Barcelona contra o United, jogo pela Liga Europa, mas o Rafinha, substituído no fim da partida, saiu bravo com o Xavi, falando todos os palavrões que você pode imaginar. Para fechar de vez o giro de notícias, contar que o Atlético Paranaense negocia a contratação de Thiago Andrade, 22 anos de idade, atleta revelado na base do Bahia, que faz sucesso com a camisa do New York City, temporada passada de 44 jogos, 7 gols e 4 assistências. Por falar no Bahia, contar que o Bahia está fechando a contratação de Arthur Salles, 20 anos de idade, revelado na base do Vasco. Ele pertence ao Grupo City e chega por empréstimo com opção de compra ao Bahia. Mas a julgar pela última temporada dele com a camisa do Paços de Ferreira, o torcedor do Bahia não deve esperar por grande coisa. O jogador em 15 partidas não tem nenhum gol e nenhuma assistência. Inclusive nos 2 últimos jogos nem sequer saiu do banco de reservas do pobre Paços de Ferreira, num dos piores times do continente europeu. Só atuou como titular pela última vez no mês de dezembro em um jogo da Taça da Liga de Portugal. É mais uma aposta que pertence a mais uma aposta do Bahia para a temporada. Acho que o Bahia precisa de jogadores um pouquinho mais experientes, mais prontos para os desafios que vão se apresentar ao longo da temporada. E você, tá curtindo o nível de reforços do Bahia? Usa espaço para comentário. Bora falar que a preparação, isso é importante. Daqui a pouco, às 21h30, jogam Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, jogo marcado por um clima de muita preocupação. Tudo porque dias atrás houve uma emboscada da principal torcida organizada do Palmeiras contra a organizada do Corinthians. Vários torcedores, inclusive, foram hospitalizados, fratura, traumatismo craniano, e hoje há o primeiro confronto entre os times desde esse episódio. Por conta disso, a polícia preparou um baita esquema, uma operação com 500 policiais, 200 carros e até helicóptero. Todo esse contingente estava no estacionamento da Neoquímica Arena no fim da tarde dessa quinta-feira, a partir das 5h30. Cada um desses veículos e policiais partiu para áreas próximas à Neoquímica Arena na tentativa de evitar problemas e confusões entre torcedores. Você sabe que jogos em São Paulo têm torcida única, mas ainda assim
a gente assistiu a confrontos, brigas entre torcedores em jogos clássicos recentes disputados no futebol paulista. Bora falar agora sobre Vitor Pereira e a possibilidade de o técnico do Flamengo, que já está na corda bamba, se tornar técnico de um time da Premier League. Informação que começou a ser divulgada na SIC, canal importante de Portugal. A informação é de que o técnico aguarda por uma proposta de um time da Inglaterra e um time da França. Vanderlei Nogueira, jornalista bastante conhecido da Jovem Pan, entrou em contato com uma fonte dele em Portugal e ouviu que o VP já foi sondado por um clube inglês. Se essa sondagem se transformar em proposta, ele deve deixar o Flamengo para trabalhar na Inglaterra. É o sonho de consumo do VP há bastante tempo, ter a oportunidade de dirigir um clube médio, pequeno ou grande do futebol inglês, o principal campeonato do mundo. Resta saber se a má fase do Flamengo pode acabar interferindo nesse suposto interesse. Nada confirmado, o Flamengo garante não saber de nada, até porque nem seria avisado. Somente em caso de acerto é que o Flamengo deve tomar algum conhecimento. Só para lembrar que o VP, desde que foi contratado, foi vice-campeão da Supercopa, derrota na final para o Palmeiras, perdeu o título do Mundial de Clubes, ficou apenas na terceira colocação e agora se prepara para a Recopa Sul-Americana, jogos dos dias 21 e 28 contra o Independiente Del Valle. E antes de mudar de assunto, só mais uma informação sobre o Flamengo. O Fabrício Dias, meia do Liverpool, do Uruguai, destaque do Campeonato Sul-Americano Sub-20, o Uruguai foi vice-campeão e esse menino teve 5 gols na competição, ele foi um dos destaques. Esse menino está na mira do Flamengo de acordo com a publicação S1 Live. Até fui checar um pouquinho detalhes sobre esse cara, o problema dele é a questão física. Tem dificuldade com peso, costuma jogar acima daquilo que se imaginaria o ideal e é avaliado em 6 milhões de dólares, não sei se vale todo esse investimento. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, que já contratou 22 jogadores desde o início da era Rodrigo Caetano. E uma curiosidade, desses 22, 16 chegaram sem custos ao Galo, que demonstra uma boa capacidade do dirigente em buscar alternativas de graça. Não há necessidade de aquisição dos direitos econômicos. Além desses 16, outros 2 chegaram por empréstimo, esses com empréstimo com algum custo, e só 4 jogadores foram comprados. Vou trazer todos os nomes para vocês, começando pelos atletas comprados, aqueles que tiveram custo. O Nacho foi o mais caro de todos, adquirido junto ao River Plate por 6 milhões de dólares. Fábio Gomes, atacante que não deu certo, custou 750 mil dólares. O Edenilson e o Patrick, jogadores negociados por clubes brasileiros, foram comprados. O Edenilson por 6 milhões de reais e o Patrick por 8 milhões de reais. Bora falar sobre os atletas que chegaram com empréstimo com algum custo. Paulinho, que veio do Bayer Leverkusen por um período de 6 meses, ao custo de 450 mil dólares, mesmo valor da operação que trouxe o Bruno Fux por empréstimo durante toda a temporada atual, jogador que pertence a um clube russo. Agora quero contar sobre os jogadores gratuitos, começando pelos mais novos reforços. Saravia, lateral direito, contratado até a metade do ano, ele pode ter esse vínculo prorrogado caso bata algumas metas. E Maurício Lemos, zagueiro uruguaio que acaba de rescindir com o Fenerbahçe, ele chega até dezembro desse ano, se bater as metas fica até junho de 2025. Além desses 2, também chegaram sem custos ao Galo. Hulk, Dodô, Tietê, Diego Costa, Ademir, Godin, Otávio, Júnior Alonso, Gemerson, Kardec, Pedrinho, Pavon, Paulo Henrique, Igor Gomes. E aí, que nota você dá pro trabalho do Rodrigo Caetano, cara super respeitado no meio? Tenho conversado com presidentes de clubes e até com outros executivos, quase todos colocam o Rodrigo Caetano como uma grande referência do mercado. Bora falar agora sobre o Corinthians. O que 2 dirigentes do Timão estão fazendo na Itália? Meu Timão, site especializado em Corinthians, trouxe a informação de que o Oswaldo Neto, o diretor da base, e o André Figueiredo, o gerente das categorias de base, estão visitando alguns clubes na Itália. São os clubes o Atalanta e a Fiorentina, 2 times com bastante tradição em revelar atletas, talvez alguns dos mais bem-sucedidos nessa operação. E foi por causa disso que os dirigentes do Corinthians decidiram visitar o processo, querem conhecer como é que se dá a escolha dos atletas, a captação, a manutenção desses jogadores, alojamento, forma de treino, enfim, dar uma atualizada sobre o que é feito no futebol italiano. É legal contar também que a partir dessa viagem, uma série de outros acordos podem pintar. Os dirigentes do Timão negociam, por exemplo, a possibilidade de o Corinthians fazer uma pré-temporada por lá, inclusive enfrentando adversários locais e participando de torneios de base. É importante contar também que não se descarta até um intercâmbio, com funcionários do Corinthians atuando por um tempo por lá e recebendo funcionários desses times que eu citei.
Antes de mudar de assunto, só rápidas notícias do Corinthians, contar que o Timão enfrenta o Palmeiras tentando quebrar um jejum. Nos 8 duelos contra o rival sob o comando de Abel Ferreira, o Corinthians só venceu uma vez em 2021, quando o time do Palmeiras era reserva. Outra informação curiosa, Romero tem 31 partidas sem marcar gols pelo Corinthians. Aí você deve estar pensando, Nicola, mas o cara acabou de chegar, é verdade. Na atual passagem são 7 jogos em branco. Só que antes de deixar o Corinthians na primeira passagem, ele já havia ficado 24 partidas em jejum. Dessa maneira, a soma 100 gols é de 31 jogos. A última vez que ele marcou pelo Timão foi em 2018, num confronto contra a Chapecoense. Quero falar agora sobre o São Paulo para repercutir uma informação divulgada pela assessoria de imprensa do lateral esquerdo Eric. Não sei se você vai lembrar, jogador formado na base do Internacional e que se mudou em 2020 para o Al-Ain dos Emirados Árabes Unidos. Atleta de 21 anos de idade que vive bom momento, chegou a ser eleito inclusive o melhor jogador da Liga dos Emirados na sua segunda temporada. Na temporada atual foram 19 partidas, 3 gols e 2 assistências, jogador com bom recurso e que ataca bastante. A assessoria dele informa que o Botafogo e o São Paulo são clubes interessados no Brasil, tem ainda interesse do Shakhtar e do PAOK. Recentemente ele teve o contrato renovado por lá e passou a ganhar R$300 mil mensais, livres de impostos, além de ter seu vínculo estendido até 2025. Chequei com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, se de fato o Eric esteve na pauta tricolor. Ele assegurou que o São Paulo não pensa na contratação de um lateral esquerdo. Estou tentando confirmar também com o Botafogo para ver se, de fato, o Eric pode pintar em General Severiano. Botafogo que está perto de fechar com o lateral direito do Lanús, o de Plácido. Quero fechar o vídeo para falar sobre um volante que está livre no mercado e já foi alvo de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Eu me refiro a Zé Ricardo, atleta de 26 anos de idade, tinha contrato com o América até 31 de dezembro. O Coelho tentou a prorrogação do vínculo, mas já havia avisado que o emprestaria. Zé Ricardo não gostou da proposta e preferiu ficar desempregado. O jogador é bem avaliado internamente, o pessoal do América gosta dele, exceto o Wagner Mancini, que é o treinador do Coelho. Não houve um encaixe entre o estilo de jogo do atleta e o treinador, que tem enorme moral no América. Diante disso, Zé Ricardo está livre no mercado. Esse jogador já havia sido procurado pelo Palmeiras em 2020. No fim daquele ano, o Abel chegou a telefonar por atleta desejando sua contratação. Houve uma proposta oficial do Palmeiras ao América, na oportunidade o Coelho recusou. O tempo passou, Zé Ricardo continua atuando com bastante frequência, também foi especulado por Cruzeiro e Atlético Mineiro, mas em nenhum momento o América topou negociá-lo. Agora, na condição de atleta livre, ele vai escolher seu destino, resta saber se ainda existem grandes clubes interessados. O Palmeiras já não demonstra mais interesse, entende que está bem solucionado nessa questão em relação ao Zé Ricardo. Se for para buscar algum atleta, vai tentar buscar alguém de mais nome. Em relação a América, a Cruzeiro e Atlético, sem novidades, prometo ficar de olho nessa história e qualquer avanço em relação ao Zé Ricardo conto para vocês. Combinado? A gente volta às 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!